volta aí falando sobre gestão pública com João Milton, presidente do Inesp, e Guto Mota, presidente da UVC. Guto, eu já volto aqui falando com você sobre esse projeto, né, da UVC, que é de formação dos vereadores e que andamento já está no 3º ano, né? Isso. Como é que vocês fazem, então, essa capacitação e formação dos vereadores? Já vai para o 3º ano, a gente realiza seminários de formação legislativa nas regionais. E no final a gente realiza um em Fortaleza, unificando todos os vereadores do Ceará. Mas o importante disso é ir nas regiões, ir no Cariri, no Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba, Inhamuns, Litoral Leste e Litoral Oeste. A gente já tem 6 eventos programados. Esses eventos acontecem nas câmaras municipais, junta-se os vereadores das regiões, das regionais, com a participação, apoio e parceria do Tribunal de Contas do Estado, que sempre envia um técnico para falar um assunto de relevância, um tema. Cada ano a gente modifica, ainda estamos vendo o tema que vai ser pautado. Um tema na questão de fiscalização e capacitação, outro tema da questão jurídica, e sempre a gente incentivando que as câmaras se modernizem. Como o professor João Milton falou muito bem, o mundo está mudando, a gente quer um Ceará 2050 melhor, e para isso a classe política tem que mudar. E a maior classe política, a base da política, são os vereadores. São 50 mil vereadores no Brasil, 2 mil vereadores no estado do Ceará, e a gente tem que mudar de baixo para cima. Eu tenho esse pensamento, a gente tem participado de alguns eventos, e um palestrante da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, doutor Erval, juiz de direito, cearense inclusive, disse uma coisa uma vez que eu tenho sempre replicado, que os legisladores municipais, os vereadores das 5 mil cidades do Brasil, em sua maioria, com raríssimas exceções, eles têm que exercer mais o papel de fiscalização, de fazer com que as leis que já existem sejam cumpridas, mais do que criar leis. Já tem lei demais. Eu acho que se a gente conseguir que as leis que tem sejam mais efetivadas, e para isso os vereadores têm que fiscalizar, têm que acompanhar as ações do Executivo com mais presença, e a gente tem feito esse incentivo. E aí, nessa linha, Natália, a gente está apoiando, junto com a Assembleia Legislativa também, a Unipass, um projeto para a gente incentivar que as câmaras municipais atualizem os seus regimentos internos e as suas leis orgânicas. E aí vem, em parceria junto o Senado Federal, que nós já estamos lançando um projeto inovador no estado do Ceará, acho que nenhum estado ainda fez. Em abril a gente esteve em Brasília e conversamos com o senador Cid Gomes, o mesmo interveio, conversou com o pessoal do Interleges, do ILB, e lançamos um projeto para que ocorram 2 capacitações, 2 oficinas de atualização de regimento interno, atualização de lei orgânica, da tramitação legislativa, tanto em Fortaleza, no final de agosto, como posteriormente em Juazeiro do Norte, para pegar a regional do Cariri, no final de outubro. São os mesmos técnicos, as mesmas pessoas que estão atualizando o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, a gente vai conseguir modernizar principalmente as pequenas câmaras, porque as câmaras maiores têm um recurso maior, tem como contratar uma assessoria jurídica, tem como contratar bons profissionais, e eu já estou há um bom tempo na diretoria da UVC, desde a época do então presidente Aldir Mota, que hoje é deputado estadual, depois o César Veras, eu já fazia parte da diretoria junto com eles, e eu posso dizer que eu conheço a realidade de em torno de 120 a 130 câmaras do estado do Ceará. E a realidade é que tem muitas câmaras que precisam de apoio do poder público para que dê mais assessoria, porque são câmaras com poucos recursos, com pessoal limitado. E para o vereador ter sua independência, poder votar um projeto mais polêmico, um projeto que exige um pouco mais de conhecimento, precisa de informação, porque todo poder manda do povo, já diz a nossa Constituição, mas muitas vezes o povo escolhe um representante que o representa, sim, mas esse representante também precisa ser capacitado para que a gente chegue em 2050 com representantes com mais conhecimento e, consequentemente,
melhores parlamentares, uma vida melhor para o cidadão se sentir mais representado. Eu acho que isso é uma coisa complexa, mas que a gente tem que plantar essa semente e lentamente e incentivando essas capacitações. A gente sempre elabora também, em 2017, assim que esses vereadores dessa atual legislatura assumiram, a gente elaborou um manual do vereador, um livro, dando pequenas informações, mas muitos que foram eleitos e teve uma renovação muito grande no ano de 2016. Muitos vereadores estavam em seu primeiro mandato e não sabiam nem como fazer um requerimento, nem como fazer uma propositura, mas por falta de conhecimento mesmo, da falta da vivência. Eu estou no terceiro mandato, no meu primeiro mandato, em 2008, eu senti isso, por mais que eu já tivesse uma graduação, por mais que eu já tivesse tido a oportunidade de ter um intercâmbio fora, mas a vivência do Legislativo Municipal, a tramitação legislativa é diferente. Você precisa ter esse conhecimento. E aí, volto a dizer, com o objetivo final de chegar ao cidadão, de chegar ao eleitor que elegeu o seu representante. E eu acho que é tudo isso que faz com que a gente venha a somar com o pessoal do governo, com o pessoal do projeto da Plataforma 2050, que a gente teve recentemente. Nos colocamos à disposição, inclusive recentemente fizemos um evento, o lançamento do programa do Senado Federal de atualização de regimento interno, com a presença do senador Cid, que a equipe do Ceará 2050 já fez uma breve apresentação. Nós, durante os seminários de formação legislativa, nós vamos levar a Plataforma 2050 para que os vereadores de todas as regiões do Ceará possam conhecer. No evento nacional, que o Ceará vai ter a honra de, pela segunda vez, sediar um encontro nacional de vereadores. Vereadores do país todo vão estar presentes em Fortaleza, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Hotel Luzeiros, uma realização da UVB, União dos Vereadores do Brasil, e UVC, União dos Vereadores do Ceará. Já temos a confirmação de comitivas de 12 estados, vamos tentar chegar próximo a 20 estados para termos uma troca de informação entre vereadores do Rio Grande do Sul, que vão vir para cá. Qual a importância dessa troca de experiências? Projetos interessantes, como recentemente a gente teve um exemplo, a gente tem lá na UVC uma assessoria legislativa diária. Teve um vereador, quero até citá-lo, que ele merece esse devido reconhecimento, vereador Nonato, lá de Itapajé, que ele teve uma ideia, era muito procurado por pessoas que estavam com câncer. E ele queria saber se seria possível ele apresentar um projeto de lei para ter desconto na taxa do SAI lá local para a pessoa em situação terminal de câncer. A gente fez uma pesquisa jurídica, elaboramos o projeto, ele apresentou na Câmara. Então, uma coisa interessante que ele sente isso na pele por ter um parente com esse mesmo problema, mas que no final vai agregar. E esse projeto, a UVB já está querendo encampar e incentivar para diversas outras câmaras. Temos também uma ideia de, junto com a Cruz Vermelha, que a gente também tem uma parceria com o presidente Alain Damasceno, sugeriu, inclusive o presidente nacional, Júlio Caus, que também é cearense, a gente incentivar aqui nos eventos, nas câmaras municipais, fazer arrecadação de alimentos, buscar parcerias para ajudar a Cruz Vermelha. E são essas pequenas ações que fazem a diferença. Queria também falar do outro projeto nosso, que é incentivar que a Câmara de Vereador não seja só uma casa que a maioria das câmaras só tem sessão uma vez por semana. E durante a semana não há movimentação na Câmara. O que é que a gente está fazendo em parceria com a Assembleia? E quero também agradecer a parceria com o presidente Sarto e todos que fazem a Assembleia Legislativa, que a gente está incentivando a instalação de PROCONs nas câmaras municipais, em parceria com a PROCON Assembleia. E aí, durante a semana, o cidadão vai procurar a Câmara Municipal, a Câmara já tem um advogado, já tem um assessor jurídico, não vai ter ônus, não vai ter nenhuma despesa a mais para a Câmara Municipal, mas a gente vai agregar um serviço para que o cidadão vá à Câmara Municipal não só para assistir a sessão, mas vá lá para buscar seus direitos, alguma reclamação, algum problema que ele esteja no seu dia a dia. Então, são essas ideias que a gente quer nessa nova gestão da UVC. Temos um projeto também desafiador, que é a sede própria da UVC, que inclusive já foi licitado, já temos um recurso assegurado. E aí a importância dessa sede, no projeto que a gente fez, embaixo a gente vai ter um auditório com toda a estrutura para a realização de eventos e capacitações, e toda a estrutura para a gente receber os vereadores, principalmente os vereadores das pequenas cidades. Eu sou vereador do município pequeno, sei a realidade disso, e estou tendo a honra de, pela primeira vez,
um vereador de uma pequena cidade, que sempre eram vereadores de cidades maiores, presidir a UVC. E aí, lembrando sempre da minha querida Itajuçuoca, das pessoas que me elegeram vereador, mas replicando isso para as outras pequenas cidades, a gente tentar apoiar mais quem mais precisa. Porque tem câmaras municipais parceiras da UVC, como a Câmara de Fortaleza, a Câmara de São Gonçalo, que são parceiros, ajudam a gente, mas eles não necessitam tanto do apoio da UVC por já terem uma estrutura grande. Agora, pequenas câmaras, como a Câmara de General Sampaio, de Araripe, Farias Brito, que são câmaras pequenas, que recursos poucos, eu acho que a gente tem que incentivar, porque esses vereadores são os que mais precisam desse apoio. E aí, voltando para o tema principal, que é o Ceará 2050, a gente tem que usar essa capilaridade que os vereadores, porque tem um vereador, ele não é uma pessoa só, ele representa seus eleitores, ele tem uma relação de contato direto, é o que está no dia a dia, é o que recebe todo dia o cidadão na sua casa. Às vezes é difícil de achar o prefeito, mas o vereador é mais fácil de ser encontrado. E a gente precisa conscientizar, mostrar essa ideia do Ceará 2050 para eles, para que eles também entendam que a gente está evoluindo e temos vários degraus para subir para a gente chegar a um 2050 melhor. E aí, só para concluir essa parte, na questão do WhatsApp também, a gente tem que se modernizar. Hoje a gente está fazendo um cadastro, que já temos cerca de 1.500 WhatsApps atualizados e ativos dos vereadores, criamos umas listas de transmissão, grupos, só das mulheres vereadoras, para a gente incentivar a participação das mulheres, só dos presidentes, dos vereadores em gerais, inclusive por região, para que a gente possa passar as informações. Muitas vezes tem uma capacitação, tem um curso, tem uma informação importante, e hoje em dia você está com o celular na mão, é instantâneo, você recebe na hora. E antigamente a gente mandava por correspondência, por e-mail, não era aberto, agora é todo mundo online, na hora. Então, eu acho que é isso, a gente tem que se adaptar às novas realidades e mudar de acordo com as mudanças. Mas ele falou bem também nessa questão de humanizar o atendimento, de trabalhar essa questão do vereador, porque de uma certa forma também consegue trabalhar a pessoa, trabalhar o cidadão, que de uma certa forma é ele que vai fazer a diferença. Os vereadores é um exemplo muito bom, são exemplos bons, porque são essas pessoas, como você falou, muitas vezes não chega no prefeito, mas chega no vereador. É mais fácil esse acesso. Então, assim, se ele tiver mais capacitado, se for mais humano, esse atendimento vai ser diferenciado. E aí uma puxa a outra. É verdade. Eu até fiquei muito feliz, com as palavras do Guto, porque ele aponta o caminho aí para a representação dos vereadores, que fazer junto a gente consegue fazer mais do que fazer sozinho. Assim, e o vereador é a principal caixa de ressonância da sociedade. Eu sou um técnico na área de planejamento e nós temos alguns instrumentos de planejamento, a lei orçamentária anual, o plano plurianual. Geralmente o PPA, que tem uma vigência para 4 anos, é do 2º ano do governo até o 1º do sucessor, ele é feito de forma participativa. Você vai para a sociedade, você faz uma seleção daquelas propostas que a sociedade tem, daquelas demandas, daqueles pedidos. Mas, assim, a gente não pode desprezar, muito pelo contrário, a gente tem que valorizar o papel do vereador. Ninguém tem uma sensibilidade maior do que os membros do Poder Legislativo para ter uma percepção das necessidades da sociedade. Assim, eu também tenho uma formação de magistério, sou professor, e às vezes a gente diz que o professor ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de assistente social, e o vereador também faz um pouco desse papel. Assim, a quem o cidadão recorre quando um filho está com febre no interior de Itajuçuoca e as estruturas municipais estão fora do expediente? A liderança do vereador. Assim, em certos momentos, o vereador ele é um conselheiro espiritual, ele é um conselheiro familiar. A gente tem também que retomar um processo de valorização do poder legislativo. Apesar de aqui e acolá a gente ter alguns problemas, assim, a contribuição que o poder legislativo
ele dá à sociedade como seu principal representante, porque o poder executivo é um projeto eleito por uma maioria. Mas o poder legislativo, ele tem uma representação dos diversos recortes da sociedade. Você tem o parlamentar, que é representante de uma categoria profissional, de um policial, de um médico, de um magistério. Você tem um parlamentar que é representante de uma causa, do câncer, da educação, da saúde, né? Você tem um parlamentar que ele é representante de uma situação de vida, né? Tem deputados federais que foram eleitos porque alguém da família sofreu uma violência, foi vítima de uma violência. Você tem até uma policial em São Paulo que fez um ato heróico e conseguiu se eleger deputada. Você tem uma menina, uma jovem muito talentosa, como é a Tabata Amaral, que ela vem de um processo chamado Olimpíada Científica, né? E aí, Guto, eu peço também a sua visão, né? Eu tenho acompanhado sempre esse processo de Olimpíadas Científicas e o estado do Ceará é uma mina de ouro. Mas essa mina, Natália, ela ainda está muito invisível. Você tem aqui em Fortaleza concentrado grandes resultados em grandes organizações, né? O Ceará é uma potência olímpica. O Ceará, eventualmente, em algumas Olimpíadas internacionais de matemática, física e química, ele é maior do que o Brasil. O Ceará, nacionalmente, ele está sempre entre os estados com maior número de medalhas de ouro. Na Olimpíada Brasileira de Física, na Olimpíada Brasileira de Matemática, na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, na Olimpíada Brasileira de Química, na Olimpíada Nacional de Ciências, o Ceará já é um dos maiores estados, está sempre entre, se não é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, né, em premiações de medalha de ouro. Mas a gente ainda tem um conjunto de cearenses que ficaram lá numa premiação de menção honrosa, que a gente ainda precisa dar oportunidades diferentes de treinamento. E aí, Guto, eu queria estimular, eu queria instigar a UVC, o INESP tem feito isso através dos deputados, para fazer uma articulação para os seus prefeitos, para oportunizar e para reconhecer, inclusive em sessões solenes, em atividades das câmaras municipais, esses jovens de cada município, né? Às vezes você está com uma menção honrosa e nem teve essa estrutura toda para atingir aquela menção. É um talento que você já está descobrindo, mas que você precisa, Natália, dar um segmento a esse talento. Você precisa dar uma oportunidade de preparação. No esporte, isso é uma coisa que ninguém se incomoda, né? Você tem um menino talentoso em uma escola lá em Tejuçoca, rapaz, esse menino joga bola. Bota aí um treinador para ele. Ih, rapaz, ele joga tanta bola que ele vai jogar pela cidade, né? E aí para a matemática, para a física e para a química, quando você consegue identificar no 6º, 7º ano esse talento precoce, nós temos que desenvolvê-lo. É estratégico para o Estado, é estratégico para Tejuçuoca, né? E se esse menino, Natália, ele migrar para uma premiação de prata, de bronze e de ouro, ele é captado pelas grandes organizações e preparado para a ITA, para a IME, para o Enem, para fazer medicina, né? Quer dizer, a gente tem um tesouro, mais ou menos hoje, para você ter ideia do nível 1 da OBMEP, que é a Olimpíada de Matemática, você tem 450 estudantes em 130 municípios do estado que não estão tendo ainda uma atenção em escolas municipais. Viu, Guto? Eu queria depois colocar isso como um grande desafio para a UVC, tornar os municípios cearenses, né, envolvidos com as Olimpíadas Científicas. Nas gerações anteriores, você tinha o exame de admissão, que era uma prova que você fazia do primário para o ginásio. E você identificava se o menino estava bem ou não estava. Na geração atual, o principal termômetro da identificação de talentos, de vocações para a área de ciência e tecnologia se chama um fenômeno nacional, Olimpíadas Científicas. E tem sido muito divulgado, né, na televisão, nos meios de comunicação, mas a gente precisa organizar mais para que esses resultados, eles signifiquem um projeto de desenvolvimento social e econômico, não só do município, como do estado e do próprio país.
né? Muitos, mas assim, de forma significativa, quase todos os alunos que hoje são aprovados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica são medalhistas de Olimpíadas Científicas. Quase todos os alunos aprovados em primeiros lugares no Enem, na medicina, no direito, né, na odontologia, também são alunos de Olimpíadas Científicas. E o Estado precisa dar conta dessa responsabilidade. O Estado que eu falo, todos os entes públicos. Né? Assim, a gente tem hoje meninos que já apresentam grandes resultados e que a gente só olha para o que obtém a premiação mais alta, que é o ouro. Que esse que tem a premiação mais alta, ele já é selecionado, ele já vai para uma Olimpíada Internacional. Ano passado, eu não poderia deixar de registrar o grande resultado do Ceará. A aluna Ivna Ferreira Gomes, ela obteve a primeira medalha de ouro internacional de uma mulher brasileira, na Olimpíada Internacional de Química. Essas Olimpíadas Internacionais, elas são feitas na Europa, na Ásia, fora do Brasil, né? Você tem as Olimpíadas regionais, que acontecem no âmbito do município, as estaduais, as nacionais e as internacionais. E essa menina hoje, ela faz medicina, ela tirou segundo lugar geral da medicina no Enem. Ano passado, ainda aluna do terceiro ano do ensino médio, ela nos premiou, né? Ela nos orgulhou, o povo cearense, com uma medalha de ouro. Ela é da onde? Ela é do Ceará, ela é de Camusim, mas ela há algum tempo já estudava aqui em Fortaleza, no Colégio Farias Brito. Né? Ela teve toda a preparação, ela já tinha sido medalha de prata na versão, e ela foi a primeira mulher brasileira a ter uma medalha de ouro internacional em todas as Olimpíadas Científicas. Isso é motivo de muito orgulho para todo o povo cearense, né? Ok, vou ter que então fazer nossa segunda pausa. A gente volta daqui a pouquinho. Você continua aí com a gente. Apoio Cultural Via Direta.